Olá, senhores, tudo certo? Me chamo Pedro, trabalho como desenvolvedor na área da web e nesse vídeo eu vou te mostrar a real diferença entre const, let e var e ainda por cima te explicar alguns conceitos básicos da linguagem. Então, fica até o final desse vídeo para aprender. Estudando JavaScript e programando um pouco na linguagem, você já se perguntou por que existem três maneiras diferentes de escrever uma variável? Const, let e var. O JavaScript é uma linguagem relativamente nova, mas já sofreu diversas atualizações. E a partir de 2015, mais ou menos, foi lançado o ES6, a feature que introduzia novas funcionalidades e, o mais importante, as declarações de const e let. Agora a pergunta que fica é, por quê? Caso você só queira saber qual utilizar, como eu já te falei anteriormente, nas versões mais novas de JavaScript, a partir de 2015 com o advento do ES6, o var foi depreciado. Então, caso você esteja escrevendo um código novo, é recomendável que você use let e não mais var. A primeira coisa que você deve saber é que o let veio para substituir o var e o const para criar constantes. Mas para entender tudo isso, vamos falar primeiro sobre o let. Para te explicar a diferença, antes disso eu tenho que te apresentar algumas palavras feias. Acredite em mim, eles são conceitos importantes, porém eles são bem simples de entender. Eles são declaração, atribuição, escopo, inicialização e hosting. E calma, que eu vou te explicar todos eles agora. Quando eu estou trabalhando com uma variável, eu posso fazer três coisas. E claro, você também. Declarar, atribuir ou declarar e atribuir ao mesmo tempo. Bora lá. Aqui, nesse arquivo de JavaScript, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro declarar e depois atribuir um valor a uma variável, assim como você faria normalmente. Então, eu venho aqui e digo que var nome é igual a Pedro. Pronto. Agora, você concorda comigo que daria para fazer também de duas formas diferentes? Daria para dizer que var idade. Eu declarei a existência de uma variável chamada idade e aqui eu vou atribuir um valor a ela. Idade igual a 90. Pronto. Aqui, novamente, eu estou primeiro declarando e depois atribuindo um valor. A mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Eu poderia também fazer nome, e aqui, nome é igual a Lucas, por exemplo. Daria na mesma. A única coisa que muda é que de uma forma você está declarando e atribuindo, e da outra você primeiro declara e depois atribui. Beleza, então você já entendeu o que é declaração e atribuição. Só pontuando aqui que você pode ver em outros lugares eles sendo chamados de assignment e declaring, porque é o nome em inglês, né? Então, agora, o que é o escopo, inicialização e hosting? Bora iniciar com o escopo. O escopo você pode imaginar como sendo os blocos de execução do seu código. Não tem as chaves que você abre e fecha em blocos de if, ou quando você cria funções, abre chaves e fecha chaves? Isso são escopos. Você até pode criar um escopo só abrindo e fechando chaves. Isso vai executar um bloco de código normalmente. Beleza, agora como que a gente pode criar escopos aqui no código? O global já existe aqui, o do módulo também, que é o próprio arquivo, e a gente poderia criar dois então, o de função e o de bloco. O de função é você criar uma função normal, então função printar nome, abre e fecha parênteses, e eu vou dizer que console log é igual a nome. Pronto, acabei de criar um escopo aqui dentro. Se eu definir uma variável aqui dentro, por exemplo, var idade igual a 90, eu vou poder também printar a idade bem aqui. Outra forma de que a gente pode declarar blocos seria, por exemplo, eu só abrir um bloco aqui, dizer console log, olá, mundo. Aqui eu acabei de declarar um bloco e eu posso fazer isso dentro desse bloco também. Mais um bloco, olá, mundo 2. E dentro desse outro bloco, eu poderia ir outro bloco e assim por diante. E a gente pode dividir escopos em quatro categorias diferentes: global, módulo, função e bloco. O global é o contexto de execução global, em que todos os arquivos vão ter acesso. O módulo é o escopo do arquivo que está sendo executado. O de função é o escopo de uma função normal. E o de bloco é aquele que eu te mostrei anteriormente, só com as chavezinhas. Abre, fecha e executa um bloco de código. Esses são os escopos. Bem simples de entender, ok? Agora, o que é o hosting e a inicialização? Eu separei eles aqui porque o hosting e a inicialização são conceitos intrinsecamente ligados, então eles meio que estão juntos. Toda declaração de JavaScript, quando não sofre uma atribuição, inicia como undefined. Inicialização inicia. Aqui você já tem que começar a entender.
e você já deveria saber o que é declaração e atribuição, que eu te mostrei ainda agora. Significa que se você somente declarar uma variável, o valor dela vai ser undefined. Beleza, então vamos dizer que eu só tenho essa variável aqui. E nesse ponto do código, o var nome, eu não atribuí algum valor a ele. Ali na linha 4, eu atribuo que nome é igual a Lucas, mas antes da linha 4, eu não fiz nada. Então, se eu for aqui, por exemplo, console log nome, o valor dele vai ser undefined. Então, eu vou executar esse código. Undefined. Aqui tem os outros consoles, mas, enfim, indiferente. Tá, e por que isso ocorre? Por causa do hosting. O hosting é a elevação das declarações ao topo do seu escopo. E a inicialização é a atribuição dessas declarações como undefined a primeiro momento. Como assim? Isso quer dizer que no momento que eu declarar uma variável, ela vai estar sempre disponível no topo do arquivo. Vamos dizer, aqui var, por exemplo. ABC é igual a 0. E vou declarar mais uma, var nome é igual a Lucas. No mesmo momento que eu posso, depois da declaração das variáveis, colocar console log ABC e Lucas não, nome, perdão. Aqui, antes delas, eu posso colocar também ABC e nome. A única diferença é que essas variáveis já vão existir aqui no início do arquivo. É como se o interpretador do JavaScript jogasse essas variáveis aqui para cima, var ABC igual a undefined. E da mesma forma, var nome é igual a undefined. É claro que não é isso que ocorre por baixo dos panos, mas você pode pensar dessa forma para conseguir entender. Então eu vou salvar esse arquivo e vou executar ele para você ver a resposta. Então vou limpar aqui. Undefined, no primeiro console log na linha 4 e na linha 9, 0 e Lucas, que é os valores que eu defini e atribuí para as variáveis. Por isso, conseguimos chamar funções e variáveis antes de elas serem criadas ou atribuídas, porque elas sofrem hosting e são inicializadas previamente. Porém, calma, se você tentar fazer isso com let ou const, vai dar um erro, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Porém, se você tentar fazer com var, isso vai funcionar. Então, eu vou voltar aqui no código, vou apagar esses blocos bem aqui, e, por exemplo, eu vou dizer que var nome continua sendo Lucas, mas o que eu vou fazer é que eu vou dar um console log tanto no nome, Lucas, o nome, quanto na função printar nome. E vamos ver o que vai acontecer. Vou aqui executar esse código. Undefined 90. Undefined. No caso, deixa eu tirar esse outro console aqui. Se a gente for executar o código. Opa. No caso, eu vou adicionar um return idade só para a gente ter algo para printar bem ali. Mas no caso, se eu executar esse código, o primeiro vai ser undefined, porque a variável não foi declarada ainda. E o printar nome vai ser 90. A gente conseguiu chamar a função antes dela ser declarada. Por quê? Porque ela sofreu o hosting. Ou seja, a gente consegue acessar ela antes mesmo dela ter sido declarada ou inicializada. Pronto. Depois dessa sopa de letras e conceitos, você já está pronto para entender. E se você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, porque tudo que eu falei foi muito importante para você entender o que vem agora. São duas diferenças principais entre o var e o let. O primeiro exemplo que eu vou te mostrar é declarando duas variáveis com var e let, ambas em dois escopos diferentes. Lembra do escopo? Eu vou printar as duas na tela e você vai ver o resultado. Agora, para te dar um exemplo melhor, eu vou pegar esse código aqui. Eu vou dizer que var nome é igual a Lucas e let idade é igual a 90. Agora eu vou criar um outro bloco bem aqui, só um bloco mesmo. Eu vou dizer que var nome é igual a Pedro e idade é igual a 45. Nos dois casos a gente vai printar isso. Então aqui a gente vai printar nome e idade. E aqui embaixo a gente vai printar nome e idade. Ou seja, aqui a gente espera que o nome seja Lucas e a idade seja 90 nesse bloco aqui. A gente está num escopo diferente, então a gente espera que na linha 11 seja printado Lucas 90 e na linha 8 seja printado Pedro e 45, porque está no outro escopo. Vamos executar esse código para ver. Esqueci de salvar, na verdade. Beleza, executando esse código aqui, a gente tem Pedro 45. Pedro 45. No caso aqui, a gente esqueceu de declarar um let, né? Então a gente está usando a mesma idade do escopo de fora. Então se a gente for aqui, Pedro 45, Pedro 90. Aqui, como você pode perceber,
O Pedro, no caso, o nome se manteve o mesmo e a idade mudou, mesmo eles tendo sido usados em dois escopos diferentes, no caso, no escopo de bloco e aqui no escopo do módulo, do arquivo. Você conseguiu entender o erro disso? Como você pode ver, o var substitui o valor do var antigo em todos os escopos. Porém, o let não. Ele se manteve único em cada escopo que foi declarado, diferente do var. Beleza, agora bora trocar todo esse var para let, só let. Então, aqui, vou trocar let. Nome vai ser igual a Lucas. E aqui, let, nome é igual a Pedro. Perfeito, vou salvar esse código e eu vou executar ele. Pedro e Lucas, 45 e 90. Tudo certo. A primeira diferença é que o var não respeita escopos. Ele pode ser redeclarado e mudar o valor das variáveis antigas fora do seu escopo. Já o let não pode ser redeclarado e nem ser acessado em escopos fora do seu escopo atual. Bora outro exemplo. Aqui eu vou declarar uma variável var e eu vou printar ela antes dela ser declarada. Antes? Sim, antes, porque dá para fazer isso com var. Beleza, agora bora tentar outro exemplo. Eu vou criar aqui var nome é igual a Lucas, vou apagar o restante desse código. E eu vou tentar printar esse nome antes mesmo dele ter sido declarado e atribuído. No caso, bem aqui na linha 1, nome. E vamos salvar para ver o que acontece. Console, eu errei. Console log. Vou executar. Undefined e Lucas. Aqui você já deve saber o que aconteceu. A variável sofreu hosting e inicialização e está disponível antes de ser declarada como undefined. Beleza, agora bora fazer a mesma coisa com o let. E o que acontece? Um erro. Let, nome igual a Lucas, vamos printar. E deu um erro. Um erro de referência. Beleza, erro de referência? Segunda coisa. Sim, o let corrige o problema da inicialização e hosting e não permite que variáveis sejam acessadas antes de serem declaradas. E aliás, é só um adendo, tá? Isso é chamado de Temporal Dead Zone, ou seja, zona morta temporária, mais ou menos. Porque é o espaço onde a variável não foi declarada e não pode ser acessada antes da inicialização dela. Entendeu? E se você chegou até aqui, calma, respira. Você provavelmente entendeu 80% do que você precisava e agora é só relaxar que o restante é bem simples. E, na verdade, o restante é só uma repetição do que eu falei aqui, só que aplicado em outros conceitos. Bora entender o const agora. Uma maneira mais simples que eu poderia te explicar sobre o que seria o const o const é uma variável let que não pode ser alterada, nunca. É bem fácil, não? O const, como o próprio nome já diz, é uma constante. Se você cortar no meio constante, fica const. Ela deve se manter a mesma do início ao fim do código, sem poder ser alterada. E o comportamento é o mesmo do let, limitado a seu escopo, seu bloco, não pode ser redeclarada e o mais importante, não pode ser reatribuída. Lembra da declaração e da atribuição? Então, ela não pode ser reatribuída. Se a gente trocar essa variável aqui para um const, nome igual a Lucas, e se eu tentar aqui embaixo dizer que nome é igual a Pedro, vamos tirar esse de cima porque vai dar um erro. Olha o que vai acontecer aqui. Outro erro, assignment to a constant variable. No caso, a gente não poderia atribuir um novo valor a uma constante porque ela é única. A única pegadinha aqui é que dá para você alterar valores internos de arrays e objetos com o const. Daria para você fazer isso aqui. Se eu pegar aqui e dizer que na verdade não é mais um nome, e sim uma pessoa, e essa pessoa é um objeto. E nesse objeto tem um nome, que é Pedro. E eu vim nessa pessoa aqui e dizer na verdade que o nome dela mudou. Agora o nome dela é Lucas. Vou tirar esse ponto e vírgula, salvar o arquivo e vamos testar esse código. Será que vai dar outro erro de assignment? Não. O que vai acontecer é que... não é nome, é name. Nome. Nome is undefined. Tá aqui, porque é pessoa. Beleza. E o que vai acontecer vai dar certo. A gente conseguiu trocar um valor interno de objeto que está numa constante. Mas tem uma explicação muito boa para isso. E eu te recomendo esperar um vídeo meu que eu vou lançar aqui. Caso você seja curioso, pesquisa por referência no JavaScript no Google e você vai achar as respostas para essa pergunta. Se você conseguiu entender tudo que eu falei até agora, você já pode se sentir preparado para uma entrevista com essa pergunta. Eu tenho plena certeza que você sabe mais que os 80% dos candidatos. E não se esquece de se inscrever nesse canal aqui para ajudar meu trabalho. Aqui no canal eu tenho alguns outros vídeos falando um pouco sobre HTML, CSS e JavaScript. Eu vou deixar eles na tela. E o meu último vídeo foi sobre IAs e a relação delas com o mercado de trabalho atual.
Então, se você quiser dar uma olhada, novamente, esses vídeos estão aqui. Muito obrigado, senhores. Até uma próxima.